Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de integrais impróprias, mais precisamente do critério de comparação. A ideia, vamos dizer que é geometricamente simples, mas pode os exercícios ficar razoavelmente complicados, principalmente porque a gente só dá uma função, a outra você que tem que exibir, achar ela. Então vamos falar só o critério, o enunciado, e depois vamos fazer explicar geometricamente e depois fazer alguns exemplos. Então pega f e g, duas funções integráveis, em que são positivas, 0 menor ou igual a f menor que g. Eu preciso de uma noção de área aqui dentro. Então, se essa integral aqui converge, então a integral disso aqui converge. Se essa integral aqui diverge, então essa integral aqui diverge. E esse é o teste da comparação. Então, basicamente, baseado numa f, eu estou desconfiado que converge, eu tenho que achar uma g, e que eu não consiga integrar, eu tenho que achar uma g, que eu consiga integrar, eu consigo saber que converge, de modo que, se isso aqui converge, o critério da comparação me garante que ele converge. Só para vocês verem como é intuitivamente algébrico, se eu colocar integral de a até infinito, a integral de a até infinito, se essa função aqui for finita, isso aqui vai ser finito. Só que, novamente, essa condição técnica aqui, ó, é importante. Tá? Eu preciso que essa integral, cada vez que eu vou andando para o infinito, a minha integral cresce. Para minha integral crescer, eu preciso de área. Então, vamos só fazer um desenho para explicar o que está acontecendo. Ó. Esse aqui é o desenho típico do critério de comparação. Eu pego duas funções, g e f. F é g maior ou igual a f. O que está me dizendo é o seguinte. Primeiro, se essa área aqui embaixo da f for infinita, ou seja, a área ou é finita ou infinita, não tem outra maneira de divergir. Então, se for infinita, então, em particular, a área aqui de cima toda é infinita. Ou seja, a integral de a até infinito de f diverge, implica que a integral de a até infinito de g de x diverge. Por outro lado, se essa área aqui toda for finita, por motivos de força maior, a área embaixo da f é finita. Só isso que está dizendo o critério. Esse enunciado, o desenho já faz muita coisa. Só depois escrever. Então, só para ter uma ideia dos exemplos, vamos fazer essencialmente dois exemplos, esse aqui imitado de duas formas diferentes, que é o seguinte. Primeiro eu pego esse 2 mais seno x. Então, essa função aqui toda é positiva. Consegui integrar? Não. Tá? Eu não consigo, a princípio, integrar. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem que desconfiar certo se diverge ou converge. Tá? Seno de x sobre x, você não vai conseguir fazer primitivas. Então, o que a gente faz? Primeira ideia é trabalhar com seno entre menos 1 e 1, e de lá a gente fazer algumas desigualdades e concluir alguma coisa. Por exemplo, eu sei que o seno de x é menor ou igual a 1, e isso aqui é maior ou igual a menos 1. Se eu somar 2, então eu tenho que somar 2 aqui e tenho que somar 2 aqui. Se eu dividir por x, continuo dividindo por x. Então, minha função está limitada por essas duas funções. Eu percebi isso só olhando, batendo o olho aqui. Então, o que acontece é o seguinte, agora eu tenho que decidir se essa integral diverge ou converge. Puxa, eu vou dizer a resposta, diverge. Minha maneira de ver, ó, tá vendo esse 1 sobre x aqui? É ele que vai me ditar, olha, eu sei que a integral de 1 é infinito de 1 sobre x diverge. Então, a integral disso pelo teste da comparação diverge. E é isso que eu vou escrever. Então, repara, como 1 sobre x é menor ou igual a 2 mais seno x dividido por x e a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x dx diverge, então, pelo critério da comparação, ou pelo teste da comparação, a integral de 1 até infinito de 2 mais seno de x sobre x dx
diverge. Bom, só para mostrar um detalhe como que é técnico, que não é tão simples, vamos agora fazer um exemplo 2, modificação desse. X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Agora, de acordo que, se eu tenho que decidir se converge ou diverge, a função que eu vou comparar agora é essa. Porque eu sei que essa integral aqui converge. 1 sobre x ao quadrado converge, só fazer a integral na definição. Se isso aqui converge, pelo critério da comparação, isso aqui converge. Repara que de um momento eu escolhi esse, do outro momento eu escolhi esse. Faz parte, tem que tomar essa decisão. Tem que saber, muitas vezes, de antemão, se converge ou diverge para ajudar. Ou ver algumas comparações espertas. Mas essa é a ideia. Então, o que a gente vai fazer? Note que, só vou escrever isso, a integral de 1 até infinito, de 2 mais seno x dividido por x ao quadrado dx, eu vou escrever aqui embaixo, converge. Mas eu deixo como exercício a escrita disso aqui. É essencialmente isso, mas critério da comparação. E só para efeito, só de informação, isso aqui é difícil provar, é apenas para deixar claro como são importantes as hipóteses. Primeiro, a integral de 1 até infinito de seno de x sobre x dx converge. Para onde? A gente não vai nem querer falar, não vou nem querer provar isso. Tá? O motivo é que essa função seno de x sobre x pode oscilar no mais 1 ou menos 1. Então, por mais que menos 1 sobre x é menor ou igual a seno de x sobre x, que é menor ou igual a 1 sobre x, eu não tenho condições de usar critério da comparação para dizer se essa integral aqui diverge. Na verdade, nem converge. Na verdade, essa integral aqui converge. E outra ideia é que se eu colocar o módulo dela, essa integral diverge. Tá? Então, só para efeito, não temos muita... As duas são difíceis de fazer, tá? Se quiser, tentem fazer, vai exigir um pouco mais, mas a ideia que eu queria passar para vocês é, para usar o critério da comparação, exige um trabalho. Tá? Tem que verificar que as funções são positivas. Tá? Isso aqui não me diz nada se converge ou diverge. Tá? Nem aqui, ó. Tá? Eu posso trocar aqui o zero por módulo. Se eu botar um módulo aqui, ó, isso aqui também é válido. E também não está me dizendo nada. Um converge e outro diverge. E é isso que eu queria passar para vocês.